Estou gravando esta live para falar da miséria, da desigualdade e da fome que se alastrou no nosso Brasil. Nosso Brasil, além do negacionismo, onde deixou morrer mais de 600 mil pessoas pela Covid-19, nem contamos as outras pessoas que morreram por falta de tratamento, por não ter médico, não ter remédio, não ter nada nos hospitais, Brasil afora. Todos os lugares que você vai, em qualquer hospital que você anda, lá você não acha algodão, álcool em gel, esparadrapo, qualquer remédio que você precisa, você não encontra. Mas hoje vamos falar de uma coisa mais doída, que é a fome. É aquele dizer, a fome dói. Mas antes eu queria que você curtisse a nossa live, a nossa página aí no YouTube e compartilhasse com todos para conhecer esse documentário que é latismável ter um Brasil nessa situação e um genocida, psicopata, bandido que está governando este país e deixando o Brasil nestas condições precárias. Não podemos aceitar passivamente 20 milhões de brasileiros dormir com fome. Temos 20 milhões de brasileiros que dormem acossados pela incerteza sobre se terão o que comer no dia seguinte. Então, ele vai dormir já com fome, no dia seguinte não sabe o que tem para comer. A fome no mundo aponta que, no período de 2018 a 2020, a insegurança alimentar grave atingiu 7,5 milhões de brasileiros, quase o dobro dos 3,9 milhões registrados entre 2014 e a 2016. Por outro lado, estudo igualmente confiável aponta que, em 2020, o Brasil conta com 19,3 milhões de pessoas vivendo em pobreza extrema. Em primeiro lugar, é preciso dizer que a insegurança alimentar grave, uma definição, responsáveis pelo levantamento que dão para a fome. Esses flagelos que hoje atormenta mais 1/10 da população mundial, 811 milhões de pessoas no mundo passando fome e outros espalhando dólares e acabando com o meio ambiente, a fauna, a flora, acabando com tudo pela sua ganância do capitalismo. O Brasil, somente os que passam fome, aos que padecem do que aqueles organismos internacionais classificam de insegurança alimentar moderada, ou seja, tem alimentação precária ou estão sob risco de não tê-la todos os dias. São 49,6 milhões de pessoas subnutridas. Em 2014, essa quantia era de 37,7 milhões de pessoas. Aí você imagina o que dobrou. Como que o Brasil despencou ladeira abaixo. Alguns programas governamentais têm conseguido diminuir substancialmente os índices da pobreza extrema, em detrimento do período, não foram efetivos o suficiente para reduzir de forma sustentada e profunda desigualdade estrutural, cuja manifestação mais brutal é o risco de passar fome, que em alguns graus aflige quase 50 milhões de brasileiros. Está todo mundo afligindo, não ter o que comer, num país que mais produz alimentos.
é o país que mais produz alimento da carne bovina, da carne suína e o frango. Brasileiros comendo pé de frango e catando ossos, outros comprando ossos porque não têm o que comer. No Brasil, como em boa parte do mundo, a pandemia da Covid-19 agravou a situação alimentar, que já era dramática. Ou, como dizem os chefes das organizações da ONU, responsáveis pelo relatório. Infelizmente, a pandemia continuou a expor a fraqueza em nossos sistemas alimentares, que ameaçam a vida da subsistência de pessoas de menor renda ou sem renda alguma. Esse é o caso dos brasileiros. A maioria nas ruas, vendendo bugiganga, vendendo isso, e sobrevivendo sem a menor força, porque não tem emprego, não tem nada para oferecer para todos os brasileiros. Lamentavelmente, com esse governo Bolsonaro é o que vem. Trouxe a inflação, trouxe a miséria, trouxe a fome, trouxe a doença. E trouxe todas as inseguranças, tanto na doença, tanto na fome, todas as inseguranças os brasileiros estão passando.